os meus slides para que vocês possam também receber aí essa atualização. Deixa eu só ver aqui como que eu posso fazer isso. Tá bom, acho que é esse aqui. Olha que eu não perdi a mãe ainda, hein? Então, olha só, pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse tema aí da toxicologia, tá? É um tema bastante pertinente, que é o doping no esporte. Esse conteúdo está lá na sua unidade 2, seção 3 do seu livro. Até aqui nós já abordamos sobre aspectos de toxicocinética, toxicodinâmica, biotransformação, os toxicantes no organismo. Nós vimos, dentre essas substâncias tóxicas, algumas que têm princípios psicoativos relevantes quando se trata de drogas de uso de abuso, tá? E não diferente, já que nós temos esse conhecimento sobre o que a cocaína pode causar no nosso organismo, né, levando os níveis de dopamina, fazendo com que a pessoa fique um pouco mais ligada e apta a realizar as atividades do dia a dia, tá bom? A cannabis, o que que ela faz no organismo, né? Levando a recaptação de dopa, inibindo dessa forma o GABA, né? Então a pessoa fica um pouco mais dopaminérgica e serotoninergicamente falando ativada, porque indiretamente a cannabis faz isso. O que não só leva a uma sensação de bem-estar, mas também leva a uma sensação, né, de alteração de humor, onde a pessoa fica mais serotoninergicamente falando, bem humorada, tá? E ela começa a ter uma percepção, né, diferenciada da realidade, o que causa essa confusão mental na pessoa quando ela usa o entorpecente cannabis, tá? O álcool, né, quando ele potencializa em instância os receptores GABAérgicos e dopaminérgicos, fazendo com que a pessoa fique mais relaxada e ao mesmo tempo sonolenta, com perda de reflexos, né, importantes, é, pelo fato de ser uma droga bifásica, né, ela acaba também provocando alterações no humor, né, dependendo da pessoa que utiliza, pela utilização do sistema GABAérgico, desligando principalmente o sistema de raciocínio lógico, o sistema de autocontrole, onde a pessoa perde o controle das suas emoções, às vezes fala coisas que não deve, às vezes se porta de maneira inadequada, como a gente viu, tá? No caso da morfina, ela entrando principalmente ali nos receptores endorfínicos, né, gerando uma sensação de prazer relacionado ao uso, né, desses receptores de endorfina, mimetizando essas endorfinas que trazem alegria, recompensa, satisfação para o ser humano, mas de uma forma artificial acaba levando a psicoses e também levando à dependência, assim como as outras drogas aqui citadas que nós estudamos com todas as propriedades fisiológicas, neurofisiológicas, e reações que elas provocam no ser humano de maneira diferenciada e individualizada em cada uma das aulas que nós passamos anteriormente a primeira VA. E agora nós chegamos nessa aula importante, né, que é a aula de discutir mais algumas substâncias, entre elas as que já foram faladas, psicoativamente. A cocaína ela é proibida no esporte, ela é proibida na vida, né? É proscrita no Brasil. A cannabis agora tem um processo em andamento de liberação para uso em pequenas quantidades, tá? Principalmente relacionado a usos farmacológicos e farmacoterápicos, como também nós discutimos nessa aula, quando falamos do potencial de elevar a dopamina, então ela também tem um potencial
terapêutico quando utilizado com responsabilidade na tratativa do Parkinson, na tratativa do TDAH, na tratativa do autismo, já que correlacionam três grandes, né, momentos, que são o sistema GABAérgico, dopaminérgico e serotoninérgico, tá? E atualmente pesquisa-se também a ação desse delta-canabinoide, delta 4 tetra-HC, né? Canabinoide para o uso de problemas relacionados a doenças autoimunológicas, tá? Então, estudos recentes apontando para essa também tratativa. A gente sabe que todo fármaco ele tem um potencial toxicante e essas substâncias, apesar de serem proscritas, elas têm seu potencial farmacoterápico também relacionado. O problema é que as pessoas ainda não sabem, como utilizar, não tem tanto estudo assim. E agora que começa a aparecer um ali, outro aqui, porque tudo se resume a drogas, fazendo um papel farmacológico, aonde a diferença entre droga e fármaco está justamente nessa atuação do papel farmacológico e farmacoterápico, porque existe um alvo, existe uma toxicocinética bem definida, uma toxicodinâmica bem definida, para que promova-se um alvo terapêutico dessa droga no organismo, que a torna, em concentrações ideais, um fármaco, tá bom? E agora nós chegamos nessa aula, unidade 2, seção 3, creio que já esteja todos aqui em ambiente, tá? Falando sobre o doping no esporte, tá? E aí entra também algumas dessas situações. Então, deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais a tela, né, ver se chega aí. Olha, eu acho que assim ficou melhor, né, para quem está nos acompanhando aí, de maneira virtual, certinho? Deixa eu ver aqui, tem algumas notificações, tá? Beleza. Ok, tudo certinho. Beleza, pessoal. Então, falando sobre dopagem no esporte, né, utilizando tudo aquilo do nosso conhecimento e adicionando outros, importantes nessa aula de hoje, ok? Ah, veja bem, por que que esse conhecimento é importante? A partir do momento que se percebe que essas drogas têm um potencial, e um alvo terapêutico, mas também um alvo de ganho no organismo, eu não posso permitir que um atleta utilize determinadas drogas se ele está tentando se nivelar em uma competição de igual para igual com o outro. Por exemplo, seria injusto, não é? Uma pessoa usar cocaína e ir para um esporte qualquer, como natação, futebol, atletismo, ele teria um ganho pelo uso da droga muito mais eficaz do que uma pessoa que está em seu ambiente natural, apenas com a sua dedicação, a sua percepção natural, né, sem uso de drogas nenhuma, tentando competir com uma pessoa que é usuário de uma droga potencializante, por exemplo, como a cocaína. Então, daí a parte da toxicologia atuando também nos esportes, fazendo essa dopagem logo após a prova, né? Então não adianta eu fazer antes da prova, porque o atleta pode utilizar logo depois do teste, né? E aí escaparia desse teste que nós chamamos de antidoping. Então, após a prova, o atleta sai dali, ele já colhe uma amostra de sangue, uma amostra de cabelo, uma amostra de urina. Normalmente se faz pela urina, né? Porque qualquer droga que nós vamos estudar aqui, se ela foi utilizada 2 dias antes, né, da prova ou momentos antes da prova, ela vai ser detectada ainda em aparato urinário.
Tá? É diferente, por exemplo, se eu vou fazer uma dopagem num fio de cabelo que detecta aí é, por, por anos o uso do princípio ativo dessa droga que eu estou buscando, né? Como a gente viu lá que foi detectado, né, o uso de alguns canabinoides em algumas múmias há milhares de anos atrás, né, pelo fio de cabelo. Então, assim, essa dopagem que é feita no fio de cabelo, ela é muito eficaz, né? Então, ela consegue extrair uma janela maior. Seria talvez injusto eu colocar, porque às vezes o atleta entrou em contato com um fármaco que contém um princípio ativo, né? E esse princípio ativo está ali exalando no fio de cabelo dela e nem por isso ele já saiu dessa janela de uso, já não está tendo ganho nenhum, mas está ali como registro. Então, por isso que no esporte a gente não usa muito utilizar o fio de cabelo para esse tipo de detecção. Então, ficamos mais com a urina, que detecta ali as próximas 48 a 72 horas, né, do uso de algum fármaco psicoativo, psicossomático, potencializando o ganho desse atleta. Então, olha só, esse primeiro slide aqui, falando sobre o uso de drogas no mundo, e daí a importância, né, de se barrar isso pelo menos no esporte, porque a gente sabe que isso tem um ganho, principalmente pelo fator psicoativo que essas drogas promovem em um organismo. Aproximadamente 153 a 300 milhões de pessoas no mundo usam drogas, tá? Desses, a grande maioria, a gente percebe aí que a droga recreativa é a cannabis, né? Com maior quantidade de usuários, 119 a 224 milhões de pessoas. Logo em seguida vem as anfetaminas, né? Que também é muito prejudicial, muito estimulante ao sistema é, psicoativo da pessoa, né? Por exemplo, o êxtase é um tipo de anfetamina, tá bom? Aonde nós temos aí também em segundo lugar, após a cannabis, a anfetamina está em segundo lugar. Depois, a heroína, né, nos opiáceos, entra aí morfina, heroína, codeína, tá? A gente utiliza isso, alguns princípios ativos até em alguns fármacos, né? Mas aí, olha, de opiáceos, principalmente heroína, de 13 a 21 milhões de pessoas, e a cocaína, de 13 a 19 milhões de pessoas no mundo envolvidas com o uso de drogas. Então, isso é óbvio que diferencia-se, né, de regiões para regiões, tá? Como que essas drogas estão sendo utilizadas. Algumas regiões, obviamente, pelo aspecto socioeconômico e até cultural, manifestam uma maior quantidade de usuários, né, do que em outras, mas o fato é que, se nós estamos falando aí de um volume tão alto de pessoas, isso também impacta no mundo dos esportes, como a gente vê várias vezes, pessoas, né, sendo descredenciadas de suas posições após uma prova esportiva, porque foi detectado o uso de drogas, o uso de entorpecentes durante o processo esportivo. Os casos mais famosos que a gente sabe é o caso do Diego Maradona, né, o grande futebolista argentino, o Adriano, né, o grande futebolista brasileiro, tá? Jogador de futebol brasileiro, que também teve a sua carreira cerceada por esse tipo de uso de entorpecente, no caso a cocaína, tá? Também vimos alguns outros exemplos nas provas esportivas e nas provas de luta, como é o caso do nosso Anderson Silva, né? Ele foi também vítima desse processo de dopagem em esporte, acabou sendo desqualificado, passou uma longa data aí, e quando voltou já não estava lá tão assim, né, favorável, já tinha outros jogadores, lutadores que já tinham superado. Então, assim, mais um caso, né, que cita aqui a sua apostila, né, após um mês de tratamento na clínica do Dr. Marcos, a gente viu que ele foi usuário de cocaína, ele já se sentia melhor,
para lidar e falar da morfina, né? E a dificuldade, ele também encontrou ali o Dr. Clovis, e um apoiava o outro. Um teve envolvimento com morfina, o outro com cocaína. Um dia, enquanto ele descansava, após um almoço, encontraram Alex muito apavorado e ansioso, andando de um lado para o outro. O que que é isso? Crise de ansiedade, né? Os dois então decidiram perguntar se precisava de ajuda e Alex havia chegado à clínica há menos de uma semana e as suas crises de abstinência perturbavam muito. Então, percebendo aí o seu estado, os dois médicos convidaram Alex para uma caminhada para tirar ele ali daquele foco, né? E dessa forma, a gente percebe que um dos aspectos independente do ganho é essa neurose também encontrada no atleta. Ele fica ansioso, ele fica nervoso e às vezes ele vai tomar um fármaco para diminuir a ansiedade e acaba entrando no doping, tá? Então, isso também tem que ser observado. E aí fala que Alex foi um grande atleta, conquistou várias medalhas em sua trajetória, né, como corredor, competiu em vários países e tinha uma situação financeira muito boa, até que um dos campeonatos dos quais ele participou ele foi pego no antidoping, devido ao uso de um hormônio proibido chamado de eritropoetina, tá? Quem teve aula de hematologia comigo sabe por que que a gente não pode utilizar eritropoetina no esporte. Mas para quem não teve, né, e aí a carreira dele consequentemente foi afetada, ele foi suspenso por vários meses e não competia nem treinava, o que levou a um estado de depressão profunda. E aí sim, por causa da depressão, ele entrou no mundo das drogas, né? E aí a que ele escolheu para aliviar esse momento foi a cocaína. Então, portanto, Alex estava sofrendo as consequências de ter desejado, desculpa, sobressair no esporte à custa da eritropoetina, tá? E aí não soube lidar com isso depois e entrou em mais um problema que é o uso da cocaína, tá? E por que que a eritropoetina, ela é uma substância que atrai muitos atletas como o Alex, né? O Alex aqui, um atleta que conquistou várias medalhas, ele era corredor, tá? E o que que a eritropoetina tem a ver? Pessoal, a eritropoetina é um hormônio que nós produzimos naturalmente no nosso aparato renal quando nós precisamos produzir hemácias. Então, todos os dias, as nossas hemácias, elas entram em declínio, né? Elas têm uma vida média de 120 dias. Após isso, as hemácias hemolizam, são capturadas pelo baço. E como eu perdo em torno de 0,5 a 2,5% dessas hemácias todos os dias, naturalmente, pelo envelhecimento delas, elas precisam ser substituídas. Então, como elas estão declinando de um lado da balança, o que que a hemácia carrega? Hemoglobina. O que que a hemoglobina carrega? Oxigênio. Então, quando tem menos oferta de hemácia, menos oferta de oxigênio para o tecido renal, para o tecido do corpo, que gera um quadro clínico chamado hipóxia. Seu corpo sente essa baixa tensão de oxigênio, e aí o tecido renal ele libera esse hormônio chamado eritropoetina. A eritropoetina entra na corrente sanguínea, via renal, chega à medula óssea vermelha do sangue, produz, pelo estímulo da eritropoetina, novas hemácias, tá? E aí eu perdo de um lado e ganho novas hemácias do outro. Isso é quase que instantaneamente, o seu corpo nem sente isso de maneira tão brusca, né? Como é o caso quando você perde uma grande quantidade de sangue, você entra em quadro anêmico, aí você sente até seu corpo recuperar dessa anemia, de volume sanguíneo perdido por quadro hemorrágico, seja cirúrgico. Por exemplo, eu passei por cirurgia, eu estou extremamente enfraquecido, eu perdi muito sangue. Então, precisou tomar bolsa de sangue, mas são 21 dias para o meu organismo retomar aquele ritmo que eu estava antes da cirurgia. Então, são 21 dias para recuperar uma grande perda de sangue, tá?
por conta que o meu organismo vai sentindo essa hipóxia, essa anemia, né? E aí ele vai liberando eritropoetina e eu vou produzindo hemácias de maneira paulatina, né? Assim como subir degraus, até chegar ao nível normalizado, e aí eu não preciso mais por feedback. Se eu tenho oxigenação suficiente, não justifica eu produzir mais hemácias, tá? Então, quando o atleta ele utiliza eritropoetina sem precisar, porque isso é a eritropoetina fisiológica, você produz ela via renal quando você precisa produzir hemácias, tá? Se não precisa, seu rim não vai produzir. Então, quando você precisa produzir hemácias, o seu rim produz eritropoetina, ela estimula a medula óssea, tá tudo certo. Agora, se eu injetar eritropoetina, o que que vai acontecer? O rim não tem nada a ver com isso. Mas a eritropoetina, por ser um hormônio, ela atinge a medula óssea, produz mais hemácias, o que, obviamente, vai aumentar a captação de oxigênio dessa pessoa. Como ele é um corredor, isso é excelente. Ele vai ter mais ganho na oxigenação muscular, vai ter mais ganho na sua fisiologia corporal, por causa dessa oxigenação extra, e ele consegue, por isso, ter mais força do que uma pessoa que não tem essa sobrecarga de eritropoetina, tá? Por isso, quando você vê o Brasil jogando na Bolívia, 3.800 metros de altitude acima do nível do mar, os brasileiros saem aqui do Rio de Janeiro, zero altitude, e vai a 3.600 para jogar lá em La Paz, na Bolívia. Eles chegam lá e fica tudo com dor de cabeça, letárgico, tem que tomar oxigênio nos intervalos. Porque tem pouca hemácia, até o organismo se adaptar àquela altitude, que o ar é mais rarefeito, né, ele vai sofrer com as consequências dessa baixa tensão de oxigênio. Diferente de um cara que sai lá do Bolívia e vem jogar no Rio de Janeiro. Ele vem com um ganho de hemácia muito maior, né? Então ele vai ter uma vantagem. E aí, pensando nisso, o Comitê Olímpico ele faz o quê? A Vila Olímpica, você já viu que os atletas chegam com 30 dias de antecedência à Vila Olímpica, tá? Justamente para que haja uma nivelação, né, fisiológica e de adaptação naquela altitude. Então, independente se a Olimpíada foi no Rio, se vai ser lá no Himalaia, se vai ser na Bolívia, se vai ser numa altitude maior ou abaixo, esses 30 dias que as comissões de atletas chegam na Vila Olímpica antes das provas, é justamente para que haja essa nivelação e por isso que a eritropoetina é um hormônio proibido, tá? Em uso de prova de atletismo. Ah, pessoal, então por que que a gente utiliza vender eritropoetina alfa na farmácia ou a nível hospitalar? Por causa do insuficiente renal crônico. O insuficiente renal crônico, pela falência do tecido renal, ele não consegue produzir eritropoetina por conta própria. Então, como que ele vai repor as hemácias que ele está perdendo fisiologicamente todos os dias? Através de injeções de eritropoetina alfa. Então, é por isso que esse hormônio é fabricado para essa situação específica, né, para as pessoas que não conseguem de forma natural produzirem eritropoetina, tá? Mas não para ser utilizado em esporte. É um hormônio proscrito no esporte. Então, além da eritropoetina, existem outras substâncias que podem ser utilizadas nas dopagens? Claro que tem. Outros hormônios podem ser utilizados nessas dopagens, porque drogas ilícitas a gente já viu, maconha não pode, cocaína não pode, morfina não pode, heroína não pode, álcool não pode. Por quê? São drogas que, querendo ou não, estimulam, né? O álcool não, mas as outras drogas estimulam, né, de maneira a potencializar ganhos que naturalmente a pessoa não teria. Tá? É por isso que essas substâncias entorpecentes devem ser evitadas.
Já hormonalmente falando, que aí seria novidade para os senhores, eritropoetina é um exemplo clássico daquilo que não deve ser normalmente utilizado, tá bom? Existem então outras drogas, professor? Existem então outras situações em que nós podemos encontrar em uma literatura? Claro que existe, né? Por exemplo, aí, o uso de esteroides anabólicos androgênicos, tá? A testosterona, por exemplo, é um outro exemplo de hormônio que não deve ser utilizado, né? A testosterona, para quem não sabe, é o anabolizante mais utilizado pelos atletas, né? E promove o que? O desenvolvimento das características masculinas, ganho de massa muscular, né? Síntese proteica, e aí os efeitos adversos causados por este tipo de anabolizante é o quê? Um ganho além da realidade. Então não pode utilizar esse tipo de esteroide, né, para uma prova de atletismo. Isso aí cai no doping. Agora, se for aquele atleta halterofilista, fisiculturista, aí é óbvio que ele vai utilizar. Mas ali todos são permitidos utilizar, tá? Você nunca vai ver um cara fisiculturista de maneira normal chegar naquele estado que vocês veem aí na mídia. Ninguém em estado natural consegue chegar àquilo ali de maneira natural. Ah, vou comendo aqui tomando aqui um whey, tomando aqui uma creatina, vou conseguir produzir músculo naquela quantidade, naquela concentração. Não, aquilo ali é esteroide, gente. Só porque ali é uma prova específica, né? De fisiculturista, prova de Miss Universo, vamos falar dessa forma, né? São provas que são validadas, esse tipo, não pode usar outras coisas, né? Cocaína, por exemplo, não pode, mas esteroides aí sim. Mas qual que seria um outro efeito, né? Problemas causados por esse uso, né, de esteroides? A gente vê vários atletas que se envolvem nesse uso de anabólicos androgênicos, inclusive está na moda de novo, esse trem sempre vai e volta, tem gente utilizando testosterona, dudasteron, testosterona, entre outras coisas aí, para ter ganhos à base de hormônios, né? Ganho muscular. Por que a gente utiliza isso na clínica médica, né? Eu, enquanto participante dessa clínica médica, eu vou prescrever para o meu paciente que está ali com é, sarcopenia, que é um quadro clínico que acontece após os 40 anos de idade, se agrava nos 50, 60, 70 e 80. Então, assim, por isso que se recomenda, né, fazer exercícios físicos regularmente após os 20 anos de idade, né? Isso é mandatório, não é estético. Eu não faço academia por fins estéticos, eu faço academia por fins necessários, tá? Para não ter perda de massa muscular, porque isso lá na frente vai ser cobrado, né? Fisiologicamente falando. Aí sim, para para essas pessoas que negligenciaram o bom uso do esporte, né, acadêmico para se manter a sua massa muscular, chega lá na frente com baixa massa muscular, você tem que fazer um uso hormonal para recuperar a massa muscular dessa pessoa. E tem vários, né, fármacos que a gente utiliza terapeuticamente na farmácia, tá? Os efeitos adversos, então, causados pelo uso desses anabolizantes esteroides incluem hepatites, porque tem o metabolismo hepático muito forte, neoplasias, porque estimulam normalmente a formação de novas células, né? E neoplasias hepáticas relacionadas a isso também. Alterações nas funções sexuais, hipertensão, alteração cardiovascular, alteração nos ossos, porque há também um ganho de massa, né, óssea, e alteração aí no metabolismo como um todo, né, levando até essa pessoa a sofrer síndrome de abstinência.
né? Você vê que a pessoa fica mais agressiva, ela fica mais inquieta, muitas das vezes ela fica, sai de um quadro de agressividade, cai num quadro depressivo. O que que é isso? Síndrome abstinência. Seu corpo vai acostumando com isso, tá? Então tudo tem preço. E por isso que tem que ser tratado a sarcopenia de maneira adequada por um acompanhamento profissional médico, não por uma situação estética que a pessoa acha que deve tomar esteroide anabólico, androgênico. Não, aí totalmente errado. Até tem que ser acompanhado isso no esporte fisiculturista, tá bom? Tem outro hormônio, além da eritropoetina e da testosterona? Sim, tem pessoas que fazem uso de hormônio de crescimento. O hormônio do crescimento, pessoal, a gente sabe que produzimos ele até os 21 anos de idade. É normal, por isso que nós temos um crescimento evolutivo até os 21 anos de idade. Depois você só cresce para os lados, né, devido à sua propriedade fisiológica de comer alguma coisa, excessivamente falando, tá bom? E dessa forma a pessoa começa então a ter aí, né, esse ganho lateral. Mas esse ganho vertical, né, tanto em massa óssea quanto em massa muscular, ele também vem pelo hormônio GH. Tem muita gente que toma testosterona com GH para ter aquele ganho hipermuscular. Só porque se você produzir GH após 21 anos, você começa a crescer extremidades, você começa a crescer queixo, né? Fica aquelas pessoas com queixo bastante protuso, mãos ficam grandes, pés ficam grandes, tá? O que seria também favorável para um nadador, né? Pensa, um nadador com a mão grande e com o pé grande. Rapaz, você vira um torpedo na água, porque você vai ter nadadeiras naturais, né? Então, por isso, ele também é um hormônio proibido no esporte. Ele estimula o que? O GH, o crescimento de vários tecidos no corpo, né? Cresce tudo. O próprio nome fala, é o hormônio do crescimento, tá? Então as células recuperam o seu estado de mitose, células ósseas começam a entrar em desenvolvimento ósseo de novo, você ganha osso, né? Você ganha projeção celular óssea, muscular, então ele estimula também a liberação do crescimento, né, de algum tipo de insulina pelo fígado. E aí os atletas utilizam esse hormônio para quê? Aumentar o tecido muscular, né? Se eu tenho ganho muscular, eu tenho projeção de força, tá? Só porque esse crescimento, ele é observado também em mãos, como eu falei, pés, mandíbula e órgãos internos, principalmente o coração. O coração fica um coraçãozão. Ah, a pessoa então vai ficar muito amorosa. Não, nesse caso ela vai ficar com uma bomba cardíaca muito mais potente, que proporciona um ganho, né, de circulação, mas também as consequências vêm, né? Um coração mais potente, o vaso sanguíneo nem tanto, isso pode gerar aneurismas, acidentes vasculares por rompimento do vaso, né? Aparecem então alterações bioquímicas, como a desregulação da glicose e resistência insulínica, né? Então você começa a ter quadro de diabetes, né? E devido a essa produção, é, principalmente de insulina hepática, que não é normal, tá? Insulina, ela é normal, é produzida pela célula beta pancreática. Então você tem um ganho de insulina por causa do GH e isso gera o que nós chamamos de resistência insulínica. Você até produz insulina, mas ela já não faz mais o papel que deveria fazer, que é acionar via metabólica a abertura dos canais de glicose para que as células recebam a glicose no seu citoplasma, né? Então a pessoa começa a ter essa resistência normal da insulina por conta disso, além de crescer mãos, pés e pelos e
queixo e coração, entre outras situações que a gente pode ir citando aqui, tá? Além de testosterona, eritropoetina, hormônio do crescimento, tem pessoas também que usam, né, a gonadotrofina coriônica. Para quem não se recorda, a gonadotrofina coriônica humana é quando a pessoa está em gestação, né, a mulher grávida, ela vai na farmácia ou no laboratório dosar o quê? O beta-HCG, que é a fração beta da gonadotrofina coriônica humana, tá? E ela aparece na concentração na urina entre a oitava e 10ª semana da gravidez. Antes disso, pode dar um falso negativo. Né? Que acontece, às vezes, a pessoa está ansiosa, fala, a oitava semana é 2 a 2 meses e meio, né, para começar a aparecer em altas concentrações na urina. Até lá, a mulher já, cara, 2 meses sem menstruar, tal. Então, ela vai um pouco antes, às vezes tem concentração, né, baixa, tá negativo naquele teste da farmácia, que é o teste de urina. E aí recomenda-se que vá-se ao laboratório, porque você dosa diretamente no sangue. Aí, né, é muito mais sensível essa metodologia de dopagem. Tá, professor, mas o que que tem a ver beta-HCG ou gonadotrofina coriônica humana com o esporte, com dopagem de esporte? Por quê? Numa mulher que não está grávida, é, ela, e no homem também, ela não é produzida, né, em maneira a sair em exames, ela tem uma sensibilidade, ela não é produzida. Ou a produção é muito baixa, no caso da mulher não grávida, tá? Então, se a pessoa fizer uso de gonadotrofina, primeiro, estimula a, ela é estimulada pelo papel gestacional, mas fora da gestação, a gonadotrofina coriônica ela estimula a produção endógena de testosterona, tá entendendo? E a gente viu que o uso de testosterona tem o seu ganho potencial em massa muscular, em explosão, né? É, para um esportista, por exemplo. Então, não vou usar testosterona, vou usar gonadotrofina, porque a gonadotrofina estimula a produção endógena de testosterona. Tá, estimula, tá? Porém, o seu uso abusivo, ele faz o quê? Causa ginecomastia, que é o crescimento anormal das mamas, né? Então, em homens adultos e sadios, isso vai ficar um pouco estranho, né? E até antiestético, tá bom? Em mulheres não grávidas, né, talvez isso não vá, né, disfuncionalizar, porque a mulher já tem a mama, talvez ali iria estimular crescimento, né, de algumas regiões no corpo genital feminino. O uso de testosterona, né, um crescimento de pelos, coisa que mulher tem, mas tem pouco, né? Então aumenta a produção de pelo, porque isso em homem é mato, né? Aumento também de regiões sensoriais genitais femininas, né, como é o caso do aumento do clitóris feminino, engrossamento de voz, que são caracteres que normalmente você encontra no homem, mas um homem natural, a testosterona dele quanto a 200 miligramas está baixo, tá? Normal o homem é manter sua testosterona acima de 200 até 800 miligramas. Agora, para a mulher, quando está 30 miligramas, está alto. Então, para você ver a discrepância aí. E aí tem mulheres que utilizam a testosterona para ter esse ganho muscular, o que é desleal numa competição. Umas ganham, usam testosterona para fins estéticos, cresce bumbum, cresce coxa, mas também fica com uma voz
um pouco mais grossa, cresce pelo, não é? Cresce clitóris, né, feminino. Então fica assim um pouco estranho, né, nessas situações. Mas tem mulher fisiculturista que faz utilização, né, desse tipo de hormônio. Não só da testosterona, mas você viu que a gonadotrofina também indiretamente estimula a produção de testosterona, que diretamente produz ganho muscular, tá? Também tem pessoas que utilizam insulina. Já que nós estamos falando aqui de hormônios, né? Insulina, professor, mas o que tem a ver insulina na paçoca do doping? Ela participa, então, do metabolismo de carboidratos, a gente sabe disso, né? A insulina abre, encosta no receptor de insulina da célula, há um sinal intracelular para que haja, por desfosforilação, a abertura do canal de glicose, e a glicose entra dentro da célula para que haja quebra da molécula de glicose e produção de energia, tá bom? Também a insulina, além de participar desses metabolismos de carboidrato, participa do metabolismo das proteínas e dos lipídios, né? E atua em conjunto com outros hormônios, como, por exemplo, o GH que nós citamos aqui, tá? Promovendo ganhos musculares e crescimento de estruturas. Porque eu estou fornecendo proteína, carboidrato, que é energia, lipídio, porque toda a base celular é lipoproteica. E precisa de energia para essa síntese, né? Então, atuando em conjunto com o GH, você tem um ganho excessivo e aumentado, né, potencializando essas situações, tá? Então, se a insulina for usada por indivíduos não diabéticos, porque a proposta de se utilizar a insulina é para o insulino dependente diabético, tá? Mas para um indivíduo não diabético pode provocar o quê? Hipoglicemia letal. A pessoa, através de um ganho, pode gerar hipoglicemia, né? E essa hipoglicemia gera a morte, porque é o seguinte, assim como acontece no caso do coma alcoólico, que nós citamos quando estava estudando álcool, quando eu utilizo insulina, eu retiro glicose do sangue para a célula, tá? A célula do seu corpo, se não tiver glicose, ela consegue quebrar lipídio e transformar em energia. Consegue quebrar proteína e transformar em energia, se não tiver glicose. Mas o seu cérebro não. Então, o seu cérebro compete o tempo todo com a glicose do seu corpo que está circulando. Por isso que o seu nível glicêmico normal, ele é de 80 a 99 miligramas de glicose sempre em circulação. Isso para manter o quê? A glicemia que vai nutrir o cérebro. Essa glicose passa por líquor encefalorraquidiano e nutre os neurônios de maneira direta. Não precisa de insulina ir lá na célula neuronal fazer que a glicose entre e que seja quebrada por um neurônio. Não, o neurônio já pega a glicose pura e já quebra essa glicose, produz ATP, que é necessária essa energia neurológica para a transmissão do impulso nervoso. A gente vê esse gasto de energia no impulso nervoso o tempo inteiro, abertura de canais de sódio, potássio, abertura de canais de cálcio, abertura de canais de cloro, no caso do sistema GABAérgico, né? Então precisa de muita energia para raciocínio, muita energia para manutenção desse neurônio. Então, quando a glicose baixa demais, você apaga, literalmente, porque, cara, eu não posso mais competir com essa glicose pro organismo. Então, eu vou desligar tudo. O sistema GABAérgico desliga tudo e deixa o resto que sobrou para mim. Então, a pessoa entra em coma hipoglicêmico por conta disso. O coma alcoólico é um coma hipoglicêmico, né? E algumas pessoas utilizando a insulina para potencializar o ganho do GH, que gera músculo, que gera crescimento e que gera ganho, acabam provocando hipoglicemia letal.
tá? Então, muitos atletas utilizam a insulina associada a esteroides, a GH, tá? Para melhorar os seus efeitos, potencializar os seus efeitos. Porém, né, nessa situação, se a pessoa não for diabética, vai causar hipoglicemia que pode levar à morte. Então, a insulina só é permitida para os atletas que são insulino dependentes, ponto final, tá bom? E isso deve ser reportado por um médico oficial responsável pelo atleta, né, para que não tenha dopagem nessa situação, ok? Então, olha só, nossa, professor, eu pensava que era só drogas entorpecentes como cocaína, maconha, álcool. Não, hormônios também, e principalmente os hormônios, não é? Porque fica muito evidente quando a pessoa usa cocaína, né? Quando ela usa maconha, né? Quando ela usa heroína, fica muito evidente. Agora, o hormônio, não, ele é silencioso. Você só consegue perceber ele, né, por colheita de sangue mesmo e dosagem. Isso não sai nem na urina. Excetuando o beta-HCG que a gente consegue dosar na urina, os demais não. Então, assim, cocaína, heroína, morfina, anfetamina, maconha, tudo a gente consegue detectar na urina, doping urinário, tá? Agora, hormônio não, colhe-se o sangue e determina as quantidades anormais presentes na circulação. Então, o doping no esporte, além da dosagem urinária, pessoal, ele também faz parte, a dosagem hormonal. Quais hormônios são utilizados no doping? É, quais métodos que são utilizados? Primeiro, o urinário para se pesquisar de drogas, entorpecentes, e no máximo um beta-HCG em alta concentração, e bioquímico sanguíneo, onde eu consigo dosar ali hormonalmente a presença de esteroides, testosterona, GH, o próprio beta-HCG, insulina e eritropoetina, que foram os que a gente discutiu, né, aqui, agregando a esse conhecimento que o senhor já tem, né, na base entorpecente, ok? Um outro hormônio, né, é o ACTH, que nós chamamos de corticotrofina, é o hormônio que te estressa, o cortisol, tá? Hormônio estressante. Ele aumenta os níveis cortisólicos e de corticosteroides endógenos. O que é corticosteroide? Ele estressa o organismo e entra na composição esteroidal de alguns hormônios e também é uma substância que a gente utiliza como anti-inflamatória no nosso organismo de vez em quando, né? A gente vende lá uma dexametasona, né, butametasona, que são o quê? Fármacos corticoides que a gente utiliza na farmácia e é o que o seu cérebro utiliza para barrar a ação da insulina. Cara, a insulina tá mandando glicose demais para a célula. Deixa eu dar uma estressada aqui com a CTH para barrar isso aqui do outro lado, né? Então, seu cérebro segura um pouquinho na balança ali para contrabalancear o nível glicêmico, porque ele precisa de glicose também. Não dá para mandar tudo para a célula. Por isso, quando a pessoa faz uso excessivo de corticoide, por longa data, qual que é a consequência imediata? Ela começa a criar uma resistência insulínica, tá bom? Por isso que pessoas estressadas elevam seu nível de cortisol e uma das consequências do estresse, além de baixar a imunidade, porque ele é um potente anti-inflamatório, ele também gera consequências secundárias como resistência insulínica nessa pessoa estressada, tá? Então, olha só, né, onde a gente consegue ir numa aula de dopagem, trazendo essas fisiologias para estimular aí o pensamento clínico dos senhores.
Então, esses corticoides, o ACTH, ele estimula esses corticoides endógenos e faz com que essa ação seja potencializada de uma forma anti-inflamatória. E essa ação anti-inflamatória, né, podem contribuir para quê? Para aumentar o limiar da fadiga muscular do atleta, recuperar esse atleta de lesões físicas e, consequentemente, fazer com que haja, né, a, a celeridade do retorno desse atleta às competições, tá bom? Porém, o uso prolongado pode resultar em quê? Em redução de síntese proteica e, com isso, né, redução da massa muscular, além de causar os quadros de resistência insulínica que eu citei para vocês, hipertensão arterial, tá? Porque envolve também essa perda de massa muscular e com essa fisiologia estressante, uma vasoconstrição e a hipertensão arterial. No caso das mulheres, envolve também a ausência de menstruação, que é o quadro clínico de amenorreia, estimulando também a osteoporose, que já é bastante evidente em mulheres a partir de 40 anos de idade, né? Tem que entrar com reposição de cálcio, reposição hormonal, para que não haja a potencialização desse ACTH. E essa perda muscular associada com perda óssea gera fraqueza muscular e síndrome psiquiátrica. Essa pessoa já começa a ter fraqueza, problemas fisiológicos, dentre tantas outras situações, tá? Para que haja, então o estímulo dessa, dessa situação anti-inflamatória na pessoa. Um outro exemplo, pessoal, é de hormônio, né? Aqui não é nem tanto hormônio, aqui é mais já um fármaco mesmo, que nós conhecemos como os agonistas, os beta-2 agonistas. Ele possui o quê? Uma atividade bronquiodilatadora, né, utilizado então aí nas vias inalatórias para tratar asma, né? Os agonistas beta-2 ou beta-2 agonistas ou bronquiodilatadores são utilizados para as pessoas com asma. Então, se utilizado por via oral, aumenta a resistência e diminui a fadiga muscular. Porém, né, numa dose necessária para atingir esse efeito do atleta, para melhorar essa resistência e diminuir a fadiga, deve ser de 10 a 20 vezes maior do que utilizado na inalação. Porque a gente usa esse beta-2 agonista de forma inalatória, para bronquiodilatar um pulmão que está ali por um quadro alérgico, por um quadro espasmódico, com dificuldade nas vias respiratórias de trazer esse ar até o alvéolo pulmonar. E utilizando esse broncodilatador faz com que a pessoa respire melhor, mas para as pessoas que sofrem dessas patologias. O atleta vai lá por via oral, ingere de 10 a 20 vezes, né, uma dose terapêutica para aumentar o quê? A resistência e diminuir a fadiga, que é um ganho ilegal, tá? Então, assim, para o atleta não asmático, isso é ilegal. Então, todos os fármacos dessa classe agonista beta-2, por esse motivo, né, são proscritos pela Agência Mundial de Antidoping, tá? Com exceção de um, né, que é o salbutamol e o salmeterol, tá? Que são permitidos por via inalatória, né, justificado pelo médico do seu uso. Você vê alguns atletas colocando ele no nariz, né, de uma forma patching, para que haja
ali uma dilatação nasal. A gente vê de vez em quando aí, principalmente eu estou assistindo um jogo de futebol, alguma prova de atletismo, eu vejo alguns com esses negócios no nariz. Vocês já viram por aí. Esses dois são permitidos, tá? Exceção, tá? Só esses dois, ok? Os demais agonistas beta 2 são proscritos devido ao ganho, se não for asmático, se for asmático aí eu acho que nem vai estar competindo. Mas se tiver algum asmático lá, o médico, assim como o caso do insulino dependente, ele vai ser chancelado ali pelo médico que estará responsável por ele, tá? Nós temos aí também os inibidores da aromatase. Aí é hormônio de novo, tá? Os hormônios inibidores da aromatase, o que eles fazem? Eles entram indiretamente aí no ganho, né, de hormônios, como por exemplo a testosterona. Por quê? Gente, eu vou explicar um porquê que o homem engorda. Ele engorda por quê? A testosterona foi feita para ter ganho muscular. Se ele não faz nada, ele só levanta um copo, né, por dia, um garfo, e só come, toda essa testosterona vai ser convertida pela aromatase em gordura. Então, quando eu faço inibição da aromatase, eu aproveito mais o ganho da testosterona, entendeu? Esses fármacos inibidores da aromatase, eles foram desenvolvidos, né, a partir da alteração da estrutura da testosterona, né, visando diminuir os efeitos androgênicos característicos masculino, né, de característica masculina, e aumentar a capacidade anabolizante. Então, assim, o que são os efeitos androgênicos? Crescimento de pelo, não quero isso. Crescimento de engrossamento de voz, não quero isso. Mas eu quero ganho muscular, né? Então, vai potencializar essa capacidade anabolizante. E aí, a aromatase, nesse caso, ela é responsável por converter os hormônios masculinos em hormônios femininos. Daí esse ganho, né, dessa situação um quadro clínico de gordura, tá? E aí inibe, então, essa situação desse eixo hormonal testosterona, tornando ele mais anabólico. E aí os principais efeitos colaterais nessa situação é a osteoporose, efeitos cardiovasculares, né? Porque às vezes algumas mulheres podem ter pensado, em vez de eu usar testosterona, eu vou usar então inibidores da aromatase. Porque a testosterona cresce pelo, engrossa a voz, né? Tem ganho muscular. Então, o inibidor da aromatase é mais anabólico, né? Eu vou ganhar mais massa. No entanto, vai ter problemas com osteoporose e problemas cardiovasculares. Então, tudo tem que ser controlado, não dá para ser usado assim de maneira aleatória, né? Ou então de maneira essencial, não dá. Então, a gente tem que ter todo um controle nesse aparato aí. Pessoal, nós temos também os moduladores seletivos de receptores esterogênicos, que são fármacos que se ligam ao receptor de estrógeno com ações agonistas e antagonistas. O pessoal da farmácia aí às vezes vai ficar assim, poxa, mas é, a gente não se liberta, nós não se libertamos, né? Nós não nos vemos livres dessa situação nem na toxicologia. Não, a gente precisa entender muito de fármaco para entender aqui também essa toxicologia, principalmente do doping hormonal, né? Então, esses moduladores seletivos de receptores estrogênicos, o que eles fazem? São agonistas, ligam ao receptor estrogênico com ação agonista e antagonista, regulando a ação do estrogênio em tecidos específicos e produzem efeitos indesejados, por exemplo, na coagulação, tá? E termorregulação. Então, se ele agoniza
né, ou antagoniza ações estrogênicas, ele tem um potencial hormonal estrogênico que para as mulheres seria interessante, né? Porém, vai cair numa outra vertente que é problemas de coagulação, então pode levar a trombose, problemas de visão, né, problemas renais, embolias pulmonares significativas, tá? E por fim, existem outras situações, mas chega de hormônio, né, professor? Os diuréticos, que eu não poderia passar por essa aula, né, sem falar deles. Diurético é engraçado, né? Parece que não resolve nada. O que que o hormônio diurético faz? Cara, lá no seu rim, no túbulo contorcido distal, atua-se um hormônio chamado hormônio antidiurético. Porque assim, o seu sangue está passando no seu rim aí o tempo todo. E como ele passa o tempo todo pelo rim, ele é filtrado, né, a nível plasmático. Então, quando ele chega lá no glomérulo, o glomérulo funciona como uma peneira, né? Passa para o outro lado o plasma sanguíneo e do outro lado fica as hemácias, leucócitos, plaquetas, proteínas. E aí, o plasma, ele não pode ficar ali no rim. Então, a maior parte, 80% já no túbulo contorcido proximal, que é logo após o glomérulo, já reabsorve ali 80% da água, porque o plasma é 90% água, 10% proteína. Então, 80% já volta ali no túbulo contorcido proximal. Depois, mais reabsorção de água na alça de Henle e mais absorção de água no túbulo contorcido distal pela ação do hormônio antidiurético. Se você estiver muito desidratado, você vai ter uma ação maior dele ali naquele tubo contorcido distal. Se a sua hidratação estiver boa, por isso que a sua urina fica mais clarinha, né? Você urina um pouquinho mais, é porque o hormônio não atuou. E quando você usa diurético, eles inibem a ação do hormônio antidiurético, né? Eles estimulam o organismo a eliminar líquidos. Para quê? Para reduzir peso. Então, o cara que é peso pesado, ele dá emagrecida usando o hormônio diurético, cai no peso médio pesado e ele leva vantagem numa luta posterior a essa dopagem, tá? Então, utilização de hormônios ou fármacos que estimulam a diurese é proibido por conta disso, tá? Sem falar que pode levar a desidratação, cãibra, alteração no ritmo cardíaco, etc, etc e etc. Tá bom? Então, pessoal, vocês percebem que além, né, de drogas como a cocaína, heroína, maconha, né, e outros entorpecentes que a gente já estudou, a gente tem, né, vários hormônios e fármacos até que corroboram para um ganho essencial muscular, um ganho essencial circulatório, que aumenta a proeficiência desse atleta numa prova e não pode, dessa forma, ser utilizado. Mas quais hormônios que a gente viu aqui? Testosterona, ACTH, insulina, hormônio do crescimento, beta-HCG, beta-HCG não, HCG, que é a gonadotropina coriônica, o beta é só a fração beta, que a gente utiliza para quadros gestacionais. Vimos também broncodilatadores, não pode, exceto o salbutamol. É, nossa, a garganta tá ruim. É, e a gente viu também que diuréticos também não é interessante. E aí, quais são os métodos que a gente mais utiliza para dosar? Por exemplo, urina, para se pegar ali nas próximas 48 horas, entorpecentes como álcool, anfetaminas, cocaína, codeína, heroína, e aí vai.
E sangue, teste bioquímico, colhe o sangue, tá? E faz também a dosagem de hormônios e fármacos pelo sangue, tá? Professor, posso dosar fármaco pelo sangue? Pode. Concentração plasmática, né, de hormônio tem que estar normal, se estiver acima, doping, tá? Se tiver fármaco, doping, fármacos proscritos, como os beta-2 agonistas, eles são proscritos, exceto salbutamol, tá? Se tiver em alta concentração, cara, você não é asmático, então tchau, tá? Então, assim, dessa forma, a gente pode utilizar sangue e urina, principalmente para essas dosagens feitas a nível seletivo no esporte, ok? Então, e é o que é utilizado, né? Via de regra. Existem outros métodos? Sim, eu posso usar método genético. Método genético, professor, é que nós chamamos de dopagem genética, né? Que é a terapia gênica. Algumas pessoas fazem transferência de material genético, olha que loucura, tá? Por meio de lipossomas, que são pequenas vesículas, proporcionam vantagens para o atleta em relação aos seus adversários. O gene desenvolvido no desenvolvimento muscular, por exemplo, no transporte de oxigênio, na coordenação neuromuscular ou controle. Então, assim, parece coisa de ficção científica, mas existe, né, esse tipo de manipulação genética, ok? Há muito tempo se pensava que o Ian Thorpe, aquele nadador espetacular, ele tinha sido manipulado geneticamente, porque o cara era um monstro, as mãos gigantes, os pés gigantes. Mas que nasceu para aquilo, foi formatado para aquilo ali. Então, né? E depois descobriu que tinha nada a ver, era a genética dele mesmo, tá? Então, assim, existem outras formas, pelo, né? Eu já discuti sobre isso com vocês, mas os mais utilizados realmente, principalmente para essas dosagens rápidas, e para pegar esses principais que nós vimos aqui, é o teste de urina e o teste de sangue, tá bom? Então, doping é uma área atuante da toxicologia analítica, onde nós contribuímos aí para regulamentar, né, o esporte como um todo, porque senão teriam desvantagens quando se compara um usuário, né, de algum entorpecente ou fármaco potencializador em relação a um atleta comum. E aí aqueles recordes quebrados não seriam naturais, e sim manipulados quimicamente ou hormonalmente falando, tá? E não seria naturalmente humanos pela a situação deles, né? Do treino, do esforço, da habilidade, tornaria muito especulativo. Como é, por exemplo, numa prova de fisiculturismo, né? Então você vê que você olha para aquilo ali e você fala, cara, tudo é artificial, mas é a prova, né? E aquele atleta está correndo um sério risco cardiovascular e hepático e renal, como a gente viu, sem falar nos problemas de trombose relacionados à coagulação, tá bom? Gostaram da aula, pessoal? Eu sempre gosto dessas aulas de clínica, né? Apesar de ser uma toxicologia analítica, ela envolve muita clínica, né? E dessa forma eu posso contribuir melhor para vocês, já que o meu conhecimento ele é bastante clínico. Eu tenho também conhecimento da farmaco, né, da parte analítica, pelo fato da biomedicina, da farmácia, mas a parte clínica realmente é a minha paixão, tá? E eu gosto de contribuir e levar isso para vocês de uma maneira mais lúdica, né? Tentando fazer com que os vários livros que eu já li, de maneira mais tranquila, chegue até vocês, para minimizar esse impacto, porque eu sei que é difícil você pegar um livro e dar aquela olhada ali, a cara, entendi nada.
Eu já passei por isso também, então tento, de certa forma, ser bem didático. Tem coisas que não dá para ser, né? Mas como é aquela situação que você fala de agonista, antagonista, e são coisas que você tem que ficar repetindo para ver se entra na cabeça, né, no seu raciocínio lógico. Mas pudermos contribuir, estaremos aí, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu vou fazer um breve intervalo, né? Só de eu ir no banheiro, beber uma água, tomar um café, comer um pão de queijo. Eu já retorno para nossa segunda aula, né, de fisiopatologia, tá bom? E essa aula, como eu falei, vai ficar gravada e depois eu subo ela pro Ava de vocês, tá? Ficando por aqui, até agorinha pouco na aula de fisiopatologia. Eu vou aproveitar esse mesmo link, tá? Não precisa sair. Quem está na sala e vai fazer a segunda aula, pode permanecer na sala, tá? Para não desconectar. É, E eu só vou divulgar esse mesmo link no outro grupo, né? Para que os outros alunos possam entrar aqui também, tá bom? Grande abraço. Até a nossa próxima e querida aula.